Oi, gente que ama livros. Eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 12 2024. E no vídeo de hoje eu vou reagir ao meu vídeo de previsão de 5 estrelas que eu fiz no Vlogmas do ano passado. No Vlogmas do ano passado eu fiz um vídeo prevendo quais minhas leituras seriam 5 estrelas. Eu fiz todas essas leituras já e agora eu vou reagir se deu certo ou não. Eu lembro que eu acho que 2 ou 3 se confirmaram. Outras eu me decepcionei. E esse vídeo também tem aí, espero, alguns spoilers do vídeo de melhores do ano, tá? Mas fica comigo. Vamos dar play? Vamos lá. Tô com o notebook aqui. Vamos lá. O primeiro que eu acho que tem potencial para ser um favorito da vida é Para Ana com Amor, da Larissa Siriani. Eu já li 2 livros da Larissa, os 2 livros foram excelentes leituras. Então, imaginar que esse vai ser também um favorito é algo razoavelmente fácil. É um livro que eu quero ler, vou ler logo em janeiro e espero que seja uma leitura ótima. Não. Para Ana com Amor, da Larissa Siriani, não se tornou um favorito 5 estrelas. Na verdade, foi uma decepção. Eu dei 3 estrelas para esse livro bateu para mim de uma forma muito negativa. Aqui a gente tem a história de uma jovem que está ali no 1º ou 2º ano da universidade. Ela acabou de sair de uma intervenção hospitalar, porque ela tem distúrbios alimentares gravíssimos, fortes. E o livro, ele é narrado sob a perspectiva dela. Então, a gente está dentro da cabeça dela, vivendo todas essas questões de não aceitação e de autoviolência, sabe? Essa questão de provocar o vômito, de se punir em não comer, de ver uma imagem refletida sua no espelho, distorcida do que realmente é. Para mim, foi extremamente sufocante. Eu sou uma mulher gorda, eu lido com essas questões de não ser um padrão, mas eu não consegui entender a protagonista. Não foi que eu não tive empatia, eu entendo e eu tenho absoluta certeza que existem pessoas passando por isso, mas para mim foi muito sofrido estar dentro da cabeça dela e lidar com essas questões. Então, o livro se tornou assim um sofrimento para mim. Não foi uma leitura prazerosa, não foi aquele tipo de sofrimento que me deixa satisfeita, porque eu leio livros tristes, eu leio drama, mas esse livro particularmente me fez mal. Terminar esse livro foi um alívio, tá? Adoro a Larissa, seguirei lendo seus livros. Os outros 2 livros que eu li dela eu adoro, mas esse particularmente não funcionou para mim. O segundo que eu acho que pode se tornar um 5 estrelas favorito é o Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Te-Book, da Baek Chi. Por que eu acho que esse livro pode se tornar um favorito? Eu vi a Liv Resenhas falando desse livro, e ela falou dessa leitura de um jeito tão passional, tão intenso, que eu desejei ter com o livro a mesma experiência que ela teve. Então é basicamente isso que me fez desejar ler o livro e imaginar que ele pode sim se tornar um favorito. Eu adorei esse livro, eu gostei bastante do Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Te-Book. Mas não foi um favorito, não foi 5 estrelas, foi um 4 estrelas e meio. Eu achava que esse livro era uma coisa e ele era outra. Ele até que me surpreendeu positivamente. Aqui a gente tem um não ficção e eu achava que seria uma ficção. Então nós temos um não ficção de uma mulher que faz terapia já tem um tempo. Ela percebe assim os avanços e a melhora da sua saúde mental através da terapia, e ela convida a sua terapeuta a gravar as sessões, e essas sessões que serão gravadas, ela vai transformar num livro, que é este livro, que é publicado e que eu li. A questão é assim, eu gostei bastante da forma como ela transcreveu, como você se sente na terapia, as respostas que a terapeuta dá, as questões que a mulher levanta também são muito interessantes. Questões do passado, questões do presente, aspirações para o futuro, é tudo muito interessante e muito bem desenvolvido. Só que eu fiquei pensando, assim, quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, como a terapeuta sabia que estava sendo gravada e que essas gravações seriam transcritas para o livro, e o livro foi publicado no mundo todo,
eu questionei um pouco a postura da terapeuta. Será que ela falou tudo o que ela precisava falar? Será que ela se conteve em algum momento? Será que ela se excedeu em função... Enfim, questões e hipóteses que se levantaram na minha cabeça. Mas foi uma leitura muito boa. Terceira leitura que eu acho que pode se tornar 5 estrelas para mim é o Agnes Grey, da Anne Brontë. Em 2023, eu li A Inquilina de Whitefell Hall, se tornou um livro muito, muito intenso, uma leitura muito grandiosa. Eu fiquei muito assustada com o poder da escrita e com os temas que a autora usou em uma época em que se não se conversava sobre aquilo. Então eu imagino que eu vou encontrar mais ou menos as mesmas relevâncias, as mesmas pautas, ou pautas diferentes, mas tratadas com a mesma seriedade. É mais ou menos essa minha expectativa, espero que eu seja contemplada com isso. Eu adorei Agnes Grey, também não se tornou um favorito 5 estrelas, mas eu amei esse livro. Aqui a gente tem a história da Agnes. Ela é de uma família humilde, o pai é um reverendo, a mãe vem até de uma classe confortável, mas ela abriu mão disso em função do seu grande amor. E a Agnes ali, atingindo ali os 20, 21 anos mais ou menos, ela decide que ela vai trabalhar, que ela vai atrás do seu próprio dinheiro para deixar de dar custos para a família e para ter uma espécie de independência feminina. Então, ela vai ser preceptora de crianças numa família nobre. Acontece que a família que a emprega tem crianças perversas, muito malvadas. E o livro, então, acaba discutindo sobre essa questão de limites da educação das crianças. E a Anne Brontë acaba refletindo sobre criar meninas e meninos da mesma forma. Coisas que são discutidas até o dia de hoje, coisas que existem pessoas que acham que meninos têm que ser criados de um jeito e meninas de outro. E lá, em 1800 e alguma coisa, Anne Brontë já estava discutindo isso. Eu achei o livro formidável. Faltou, assim, alguma coisinha para bater forte e merecer 5 estrelas, mas foi uma leitura muito, muito boa também. O quarto livro, que eu acho que pode se tornar 5 estrelas para mim, é o Somos Todos Adultos, da Emma Straub. Eu não sei absolutamente nada desse livro. Eu vi algum influenciador falando do livro e falando muito bem, e foi a partir dessa fala que eu desejei ler. Eu não lembro nem quem falou do livro, mas eu lembro de, ao ouvir, eu desejar ler e imaginar que pode ser uma leitura que vai super funcionar para mim. Essa é a minha motivação. Quem falou desse livro foi o Paulo Hatz. Depois eu lembrei. Somos Todos Adultos é um livro formidável. Não se tornou um favorito também, mas é um livro original, um livro forte, um livro que traz um tema interessantíssimo. Aqui a gente tem uma mulher ali na faixa dos 60 anos. Ela já tem os seus filhos, ela tem 3 filhos, os 3 filhos já são adultos e bem encaminhados na vida. E acontece que o seu marido morre e este casamento foi um casamento muito feliz. Ela foi uma mulher muito feliz dentro daquela paixão, daquele amor, constituiu uma família muito padrão, muito feliz, enfim. Acontece que o marido morre e alguns anos depois do falecimento deste marido, ela se apaixona por uma mulher. E o livro começa com essa personagem reunindo os filhos, os agregados, os netos e contando para eles que ela vai viver este amor com essa mulher. E aí o livro vai se desenvolver sobre essa questão. Sobre alguém que viveu a vida toda de uma forma e decidiu e se sentiu impelida a viver de uma forma diferente. O livro vai discutir a bissexualidade, o contradia, algumas pessoas descobrem isso. Enfim, um livro muito, muito bom. Só faltou ali alguma coisinha para conquistar as 5 estrelas. Mas quero ler o novo livro da autora que foi lançado aqui. Eu não estou lembrando o nome, mas acho que vai me agradar também. Acho que pode se tornar 5 estrelas para mim, é Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Não vi ninguém falando mal desse livro. Sei mais alguma coisa assim, tipo, é um romance com diferença de idade, sendo a mocinha mais velha e a mocinha tendo ali uma questão financeira mais confortável que o mocinho. Alguma coisa assim, que isso já me foi motivo suficiente para eu desejar ler. Estou apostando muito que vai se tornar um favorito e espero que isso se confirme. Não se tornou um favorito 5 estrelas, mas eu adorei Parte do Seu Mundo. Me tornei fã da Abby Jimenez, vocês viram aí a minha saga para conseguir um autógrafo da autora.
O livro vai trazer uma mulher mais velha se envolvendo com um homem mais novo. Este homem é de uma classe social diferente da dela e ela vai ter que fazer toda uma desconstrução de família, de privilégios para poder viver esse amor. Existiram algumas coisinhas desse livro que me incomodaram, mas o romance em si é muito consistente. Eu gostei bastante da leitura. Abby Jimenez conquistou uma fã. O 6º livro, que eu estou com muita expectativa, é o The Wild Light, do Jeff Zentner. E todos os livros que eu li do Jeff Zentner se tornaram favoritos. Foram 3 leituras e 3 leituras gloriosas para mim. Então, esperar a mesma coisa de uma próxima leitura é algo bem normal. Algo muito natural, eu acho. É o que eu estou esperando e espero que seja uma leitura excelente. Esse livro ainda não foi lançado no Brasil e espero que quando eu encaixar a leitura, ele já tenha chegado aqui. Mas se ele não tiver chegado, eu pretendo fazer essa leitura em inglês. Temos a primeira confirmação, a primeira previsão de 5 estrelas que deu certo. Sim, The Wild Light se tornou um favorito para mim. Todos os livros que eu li desse autor se tornaram favoritos. Aqui a gente tem uma história de amizade maravilhosa, gente. Aqui nós temos uma adolescente muito inteligente, ela faz uma descoberta científica e após essa descoberta, muitas escolas preparatórias para a faculdade entram em contato com ela, se disponibilizando a dar uma bolsa de estudos para ela. Ela é de uma família humilde, é de uma cidade muito pequenininha e ela faz uma contraproposta para essas escolas. Ela só aceita ir se o melhor amigo dela for também. E este melhor amigo estava com ela no momento dessa descoberta, então ela acha justo levá-lo. E até porque eles têm uma amizade muito intensa, muito próxima. E eles vão para essa escola de elite, de pessoas muito privilegiadas, e ali tem todo esse choque de convívio. Toda a jornada de amizade deste livro é maravilhosa. E ainda temos um luxinho neste livro, que nós temos uma personagem brasileira, sem estereótipos, bem desenvolvida. É uma personagem coadjuvante, sim, mas rouba a cena toda vez que ela aparece. Enfim, Jeff Zentner segue com 100% de aproveitamento nas minhas leituras. O 7º livro, que eu acho que se tornará uma leitura muito boa para mim, muito intensa, é a autobiografia do Matthew Perry. O nome é Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, As Memórias do Astro de Friends. Infelizmente, em outubro, o Matthew Perry faleceu. Ele havia lançado o livro há poucos meses, fez até uma série de entrevistas falando sobre essa autobiografia. Eu já estava muito interessada em ler, mas o falecimento dele foi que potencializou o meu desejo pela leitura. Eu procurei algumas resenhas sobre o livro, todas foram muito intensas e com particularidades que com certeza vão me agradar. Então, a minha expectativa está altíssima para este livro. Mais uma previsão que se confirma. Sim, a autobiografia do Matthew Perry se tornou um favorito para mim. Foi uma leitura que me deixou muito melancólica, muito triste, porque foi muito chocante ler a história de vida de alguém que me fez rir muito e que fez o mundo inteiro rir muito, e ele ser uma pessoa infeliz. Eu adorei a leitura, me senti pertinho dele de novo e lamento muito, muito, muito que ele tenha deixado esta vida tão cedo. O 8º livro que eu estou colocando todas as minhas fichas é Nós Dois Sozinhos no Éter, da Olive Blake. Eu vi a Pam Gonçalves falando sobre esse livro, se eu não me engano foi o favorito dela em 2023. Ela deu, assim, razões muito consistentes porque ela gostou tanto, e são razões que eu acho que podem ser as minhas também. Então, espero que seja uma leitura gloriosa para mim também. Esta foi a grande bomba do ano. Não só não atingiu as 5 estrelas, como se tornou um dos piores livros que eu li este ano. Aqui a gente tem 2 adultos com questões emocionais sérias, que são até cuidados profissionalmente sobre isso. Eles fazem terapia, eles tomam medicação, e eles se juntam ali numa série de 10 encontros para se conhecerem e se aproximarem. O livro, ele é chato de ser lido, ele é bem chato, e ele tem um final muito problemático. A autora toma uma decisão final ali que eu questiono muitíssimo. Enfim, não funcionou, o livro foi chato, o final me irritou. 2 estrelas.
O nono livro que eu estou apostando muito é o Mad Honey, da Judy Picoult. Esse livro ainda não foi lançado no Brasil. Eu não sei nada sobre ele, mas é Judy Picoult. Todos os livros que ela publicou eu adorei. Então, se ainda não estiver sido lançado quando eu pretender fazer a leitura, eu lerei em inglês. Estou apostando muito que será uma leitura maravilhosa. Este livro já foi publicado no Brasil. O nome é A Loucura do Mel. Judy Picoult e Jennifer Finn Boyle. Sim, se tornou um favorito 5 estrelas. Esse livro é muito bem escrito, muito desenvolvido. Gente, só elogios. Aqui a gente tem uma adolescente. O livro começa com essa adolescente sendo encontrada morta e o principal suspeito é o seu namorado. Então o livro vai se desenvolver sobre provar que ele é inocente ou que ele é culpado. E atrelado a isso, nós temos vários subtemas sendo motes de reflexão. Gente, essa leitura me impactou de um jeito que eu lembro que na página 259 tem um plot twist que eu não estava esperando e que me deixou de boca aberta. O livro tem um desenvolvimento maravilhoso, tem um final talvez um pouquinho corrido, mas eu amei a leitura. Judy Picoult é uma das minhas autoras favoritas, adorei. O 10º livro que eu pretendo ler e que eu acredito que vai se tornar um livro inesquecivelmente bom para mim é o La Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. É uma leitura que eu farei em espanhol. Eu estou muito determinada a ler todos os livros da Allende em espanhol. Eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. Esse livro é favorito de algumas pessoas que eu admiro, então a minha expectativa está altíssima. Eu já li 2 livros da Allende, os 2 se tornaram maravilhosos, então não tem por que esse, que é o favorito de tantas pessoas, também não se tornar um favorito para mim. Claro que se tornou um favorito 5 estrelas. Gente, A Casa dos Espíritos é perfeito. É perfeito. Esse livro ele traz uma história de 2 famílias, a saga de 2 famílias num intervalo de tempo muito grande. Ele tem uma poeirinha ali de realismo mágico e ele vai falar sobre a ditadura na América do Sul e tudo isso numa escrita muito poderosa, muito consistente. Tu fica imerso dentro dessa narrativa e tu fica pensando o tempo inteiro nos personagens. Aqui a gente tem um dos piores vilões da literatura e um final muito violento, muito gráfico, bem descritivo. Gente, este livro é um livro perfeito. Eu me arrependo muito de não ter lido este livro antes. Eu li em espanhol, mas este livro já foi publicado no Brasil há muito tempo. Enfim, Allende nunca erra também. Amei este livro. A 11ª leitura que eu pretendo fazer em 2024 e que eu acho que pode se tornar um 5 estrelas é o Swim in the Dark, do Thomas Jedrowski. Esse livro, se eu não me engano, é polonês, ainda não chegou no Brasil, eu lerei em inglês. E o que eu sei sobre esse livro? Eu acho que é a trajetória de um rapaz que se descobre homossexual e tem que lidar com todas as questões relacionadas a isso. Basicamente é uma história simples, mas parece que a narrativa é muito intensa e muito comovente. E como esse tipo de narrativa, via de regra, me agrada muito, acho que ele pode se tornar um 5 estrelas também. Esse livro já foi publicado no Brasil, chama-se Nadando no Escuro e é um livro formidável também, mas não se tornou um favorito 5 estrelas. Aqui a gente tem um casal homossexual apaixonado, é um amor recíproco, é um casal muito consistente, é muito bonitinho ver esses 2 juntos, mas eles têm algumas diferenças políticas, ideológicas, que acaba colocando um num polo e o outro no outro. Aqui a gente tem a Polônia dos anos 80, em plena Guerra Fria, e todo esse pano de fundo histórico é muito bem colocado dentro do livro, e o romance é o fio condutor da história, e enfim, maravilhoso. Eu acho que eu senti um viés tendencioso do autor para uma determinada ideologia, e talvez isso tenha tirado a estrelinha que ia completar as 5 estrelas. Mas é uma leitura maravilhosa, esse autor escreve muito bem. E para encerrar as minhas altas expectativas com livros para 2024, eu quero ler Yellow Faces, da R.F. Kuang. Aqui nós temos uma história muito interessante, é uma escritora chinesa que tem o seu livro roubado, ele é publicado por uma outra pessoa, se eu não me engano, americana ou europeia.
E o livro se torna um grande sucesso, só que a autora verdadeira não tem os méritos sobre isso. Eu achei essa premissa muito interessante, eu acho a capa desse livro maravilhosa, estou apostando que pode se tornar um 5 estrelas. Como diferencial, gente, que eu já li um livro da R.F. Kuang e eu não gostei tanto. Então, eu esperar que esse seja um 5 estrelas é porque eu estou apostando muito nessa narrativa. Sim, Yellow Face já foi publicado no Brasil, chama-se Impostora. E sim, se tornou um favorito 5 estrelas. Que livro bom! Aqui a gente tem duas escritoras, uma medíocre, ruim, e uma muito bem-sucedida. Acontece que a escritora bem-sucedida, ela é de ascendência chinesa, ela morre e ela tem o seu manuscrito original roubado pela outra escritora, que vai publicar no seu nome e vai tentar dar uma roupagem ocidental para essa narrativa. É um livro que vai falar sobre racismo, sobre privilégios, sobre lugar de fala. E tudo isso, gente, sob a perspectiva de uma protagonista que você vai odiar do começo ao fim. É uma mulher invejosa, é uma mulher medíocre, é uma mulher ruim. E ela vai contar essa história, você vai estar na cabeça dela e ainda assim você vai amar o livro. Enfim, adorei. E essa foi a minha previsão de 5 estrelas para 2024. Em breve estarei gravando o vídeo de previsão de 5 estrelas para 2025, tá bom? O vídeo termina por aqui. Convido você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também. Posto fotos de todos os livros que eu leio, com pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura. Mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog eu coloco sinopse, ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores. E no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby, tu consegue saber o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero no Vlogmas de amanhã. I don't want a lot for Christmas.